Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vão me seguindo no meu canal Abiyala, isto é, Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. Gente, hoje está um dia bastante frio, estou aqui no ABC Paulista, né? E, como vocês podem ver, já tem uns quadros artísticos aqui atrás, já vai melhorando um pouco a cenografia do espaço. E hoje eu vou falar de um tema bastante forte, bastante denso, né? Não dá para falar em 30 minutos, mas dá pelo menos para vocês terem uma ideia como trabalham os grandes meios de comunicação, né? A grande mídia, né? Que não hegemonia, né? Sempre se fala dos meios hegemônicos de comunicação. Né? Eu vou tirar esse termo hegemonia, inclusive num outro vídeo eu vou explicar melhor o que significa de verdade ou integralmente o termo hegemonia. Aqui nós vamos falar sobre os monopólios dos meios de comunicação e os 11 princípios básicos de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda e Comunicação do governo nazista de Adolf Hitler na Alemanha. E, talvez para muitos não vai lhes parecer muito estranho isso aqui, porque a mídia hoje trabalha, a grande mídia, né, aquela mídia dominante, aquele monopólio, não sei se é um oligopólio, né, que hoje estão formados por várias tribos, né, de tribos corporativas que vão abocanhando diferentes arestas, da qual a mídia vai se situando como formadora de opinião, né? Doxologia, né? A velha doxa, né? Da época dos gregos, né? E a formação cultural dos povos, né? Aqui, em se tratando do Estado-nação Brasil, né? Os Estados Unidos, eles, a partir dos anos 50 em adiante, se constituíram com uma cognominação e, ao mesmo tempo, um endossamento muito já fossilizado pelo furto que os Estados Unidos cometeu na Alemanha de roubar as teorias de todo esse complexo nazifascista que já, se bem já existia na Europa antes da assunção de Hitler, não tinha nome. É algo muito parecido ao que acontece aqui no Brasil, né? Já havia setores reacionários, já existiam setores da burguesia, da alta elite, né, dispostas a criar um caos dentro da própria sociedade para eles, então, poderem se afincar ou se assentar melhor com suas pautas de dominação, opressão e esse grande mérito deles, né, a cobiça, né, abocanhar terras, riquezas. A Lava Jato, uma das operações mais cruéis que já existiu aqui no Brasil, além de tantas outras, mas foi muito mais cruel porque desbancou um país inteiro no âmbito econômico, né? Defasou totalmente um sistema permeado na cooperação mútua, né? Nessa contribuição coletiva para manter um país, pelo menos no mundo afora, com um respeito, com uma dignidade. Né? A Lava Jato, então, ela traz as fórmulas, ela agiu, assim como age a grande mídia, assim como o Império Bélico Comunicacional norte-americano, né? Assim como o Berlusconi faz com as mídias europeias, né? Assim como Elon Musk também está fazendo hoje com as mídias virtuais, né? Zuckerberg também, todos eles, todos
desde Goebbels até a Lava Jato, passando pela Rede Globo, todos os meios de comunicação, todos os meios informativos de imprensa, o Globo, Jornal de São Paulo, todos, absolutamente todos, filmes, rádios, FMs, tudo que vocês imaginarem, discurso político, tudo, tudo tem a ver com os 11 princípios de Joseph Goebbels. Basta ver, por exemplo, sempre eu coloco aqui um exemplo didático, né? Como funciona, por exemplo, a propaganda, o marketing, a publicidade que aparece pelas grandes mídias. Vocês podem ver, por exemplo, na TV Record, de manhã cedo já começa a passar um programa que é sobre violência, crime, tragédia e agressão. E, de repente, vem um monte de propagandas bonitas, que aparecem mulheres com os peitos grandes, pessoas brancas, bonitas, dentes de sorrisos de monofluorfosfato, como eu gosto de dizer, né? Aquele colorido que impacta, né? Porque agora é o termo impacto, né? E que realmente impacta, né? Nos telespectadores, né? Nós podemos ver as revistas com esses papéis brilhantina, papel couché, caríssimo, né? 0,4 miligramas de peso. Nas revistas, inclusive, as inocentes revistas de skates, de surf, de rock and roll, né? Em todos eles, todos, em todas essas mídias, livros que se publicam, inclusive, aí estão, de alguma forma, inseridos alguns dos princípios básicos de Joseph Goebbels. E eu até aqui, quase que eu tenho um problema aqui para poder compartilhar, mas tem um texto aqui básico sobre Goebbels, né? E a ligação com a Lava Jato, né? E dentro da estratégia goebbeliana está aquilo de repetir 1000 vezes uma inverdade à opinião pública para que, ao final, se torne ela verdadeira na superfície, né? Na percepção comum das pessoas leigas. Né? E isso aqui, como não constitui uma novidade dessa inautenticidade que se fabrica em todas as mídias, né? Nós temos a força-tarefa, a Lava Jato, como máxime representante dos 11 princípios básicos de Joseph Goebbels. Né? Os 11 princípios que seguem a mídia, seguem a revista Veja, a propaganda de celular, a propaganda de automóveis, aquela propaganda, inclusive as mais inocentes, que vocês não vão perceber jamais. Ali está o bicho doutrinário do nazifascismo. Né? O primeiro é princípio de simplificação e do inimigo único. Né? Simplifique, não diversifique. Escolha um inimigo por vez, ignore o que os outros fazem, concentre-se em um até acabar com ele. Quem poderia ser, por exemplo, aqui, a gente que mora, nós que moramos em São Paulo, por exemplo, quem seriam os nossos inimigos? A mídia, que a grande mídia produz como grande inimigo? Né? Como no livro de Orson Welles, né? A invasão de outros mundos, né? Que colocou a cidade de Nova York num terror, assim. Aquela coisa. Quem são os inimigos? São os marcianos, os extraterrestres, os indígenas lá do Amazonas, os senegaleses que vêm lá do Senegal, os haitianos que vêm lá do Haiti. Quem são os inimigos? Qual que é o inimigo que vocês mais percebem que passa por todas as mídias, por todas as rádios, os jornais? Quem são? É uma boa pergunta. Eu vou deixar essa pergunta aí aberta, inclusive para vocês responderem. Logo, nós temos o princípio do contágio. Né?
aquela coisa de divulgar a capacidade de contágio que esse inimigo tem, colocar um antes perfeito e mostrar como o presente e o futuro estão sendo contaminados por esse inimigo. Como eu deixei a pergunta em aberto, quem que é o grande inimigo, ou os inimigos, né? Porque a mídia ela é esperta em criar inimigos, inclusive em plural, né? Quem são, né? Nós temos os casos, por exemplo, dos países como Chile, Argentina, que decidiram, em algum tempo, como não tinha inimigos, puxa, quem que é o inimigo? Quem que é o culpado pela crise econômica? Quem é o culpado pela inflação? Quem é o culpado pela o aumento da tarifa dos serviços essenciais? Como não tinham, inventaram então que os mapuches na Argentina eram grandes terroristas. Isso foi na época do ex-presidente Maurício Macri. Resulta que agora, no Estado-nação do Chile, também decidiu decretar uma ação antiterrorista contra os povos mapuches, porque se supõe que eles são os grandes inimigos do Chile, do Estado-nação, e que, bom, temos que nos livrar deles, porque se nós deixarmos que eles avancem, o que vai acontecer? Vão desbancar o governo central, e vão provocar um caos nacional sem precedentes, coisa que é uma grande farsa, mas se repetiu, foi se repetindo e foi se repetindo até que as pessoas chegaram no ponto, principalmente as pessoas das grandes capitais, chegou um ponto que as pessoas começaram a acreditar, puxa, os mapuches vão vir lá do sul, vão invadir Santiago, vão queimar a cidade, como já aconteceu historicamente na capital do Chile, queimaram 5 vezes a cidade, os espanhóis não conseguiam fundar ela, até que decidiram trazer canhões pesados da Espanha e aniquilar pelo menos uns 5.000, 8.000, 10.000, que importam os números. Matam-se um indígena e logo matam-se 1 milhão de vezes. Pois bem, aí nós temos mais um exemplo para aquela pergunta que quem que é o inimigo aqui no Estado-nação Brasil? Quem são os inimigos? São os pobres? São as pessoas que estão em situação de rua? É a velha esquerda brasileira? Quem são? Os velhos? Pois é, ainda a pergunta está em aberto até eu terminar esse vídeo. No princípio 3, nós temos o princípio de transposição, trasladar todos os males sociais a esse inimigo, que deve ser um inimigo em comum, obviamente. Então, se faz uma transposição. Se antes eram os judeus, os grandes inimigos, por aí foram agora são os muçulmanos. Os sírios vão vir para cá, para a Europa, vão invadir nossas cidades. Onde? 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 Onde em francês se diz boato, alguém diz, eu ouvi falar, nossa, vão vir os muçulmanos, caraca, o que eu vou fazer? Socorro, que desespero. Não, Senhor, preciso que alguém faça algo, o governo, senhor presidente, faz alguma coisa. Exatamente. E a mídia vai criando a paranoia e vão se criando o quê? As guerras. As guerras são, então, o suprassumo, a essencialidade da propaganda. Então, o inimigo ele começa a ser satanizado, demonizado, inferiorizado, começa a se criar uma paranoia, inclusive no sentido macartiano, sempre eu gosto de citar esse senador norte-americano Joseph McCarthy, né? Um dos grandes, o mestre da paranoia. Aliás, ele é o fruto da paranoia, que se cria nos anos 50, primeiro com essa questão do comunismo, que os comunistas vão vir, que os comunistas não sei o quê. Daí a Guerra de Dois Mundos, de Orson Welles, que é um livro que eu sugiro que vocês leiam. Pois bem, nós continuamos aqui na nossa pesquisa, né? E encontramos, depois da transposição, nós encontramos o princípio de
da exageração e desfiguração. Olha só o nome que... Exagerar as más notícias até desfigurá-las, transformando um delito em 1000 delitos, criando assim um clima de profunda insegurança e temor. O que nos acontecerá? Pois bem, aí nós vemos as pessoas falando, sim, que a insegurança, que a violência, que a gente não pode mais andar tranquilo na rua, eu não posso sair, eu tenho medo, não saio de noite, 9 horas estou trancado na minha casa, fecho tudo com cadeado, corrente aqui, corrente lá, grades e câmeras de vigilância. As câmeras de vigilância é também fruto da paranoia, porque as câmeras de vigilância querem fazer aparentar que você está sendo protegido, que você está sendo cuidado. Não, nós estamos protegendo a população, vamos colocar câmeras de vigilância em todas as ruas da cidade de São Paulo, então nós não estamos vigiando você, não, nós estamos colocando câmeras de vigilância para que você se sinta amparado, se sinta protegido, se sinta cuidado, para ver que o Estado está aí promovendo sua grande maquinária, maquínica, maquinista da segurança, porque as pessoas trocaram sua liberdade por um pouco de segurança, e isso já dizia Sigmund Freud. Então, vai criando essa paranoia em função de que é um crime que não pode ser... A Cracolândia, por exemplo. Na Cracolândia se criou, aqui em São Paulo, se criou uma paranoia que os usuários de crack que vão invadir, que vão te estuprar, que vão te matar, que vão te fazer isso, vão te fazer o outro. E resulta que quando nós que conhecemos, moramos no centro de São Paulo, no centro extensivo de São Paulo, né, a gente percebe que os usuários de crack mal eles conseguem escovar os dentes, mal eles conseguem trocar uma roupa, eles não andam com roupas limpas, eles andam com roupas sujas durante dias e dias e dias, e andam como de Walking Dead, assim, né? Como que uma pessoa desse, que já está quase que o seu complexo neurocerebral fisiológico já está fulminado, como que essa pessoa vai ter a suficiente energia, a suficiente capacidade de chegar, invadir uma cidade inteira, de colocar terror numa cidade inteira, né? De colocar, inclusive, as pessoas entre a espada e a parede, sendo que o coitado do usuário já não sabe o que é mais a parede, e a espada, uma espada de aço, e é tão pesada que ele não vai conseguir levantar para poder enfiar na barriga de algum cidadão, uma cidadã autêntica, cidadã, ou autêntico cidadão paulistano. Pois bem, vamos criando esse tipo de paranoias, né? E a exageração, justamente, a própria exageração desfigura o próprio inimigo que eles desenvolvem dentro do âmbito mediático, jurídico, inclusive, né? E aqui nós temos também a mídia como juíza, como advogada, como procuradora, né? Como parecesse que fosse mais do que a denominada polícia científica, que é ela que faz, né, a grande incursão de investigar, de indagar o que aconteceu num fato. Nós vemos, por exemplo, esses programas que desfiguram realmente a realidade, e nós podemos ver como essas figuras falam assim, sim, porque o terror, porque o delito, porque a cidade, porque os cidadãos paulistanos não conseguem sair mais à rua. E o que acontece? Então, promovem um terror e as pessoas pedem o quê? Pedem segurança. E segurança significa o quê? Significa armas, aparelhagem, mais condições para as polícias, mais condições para os militares, maior poderio bélico contra o próprio cidadão brasileiro, contra o próprio cidadão paulistano, né? Ontem eu vi, por exemplo, no programa Roda Viva, uma entrevista com o Fernando Haddad, e na hora que perguntaram de segurança, ele responde o que todos os políticos respondem. Não vamos aparelhar mais a polícia, mais rádios, mais armas, mais caminhonetas, mais isso, mais aquilo, mais aquilo.
E a criminalidade não diminui, muito pelo contrário, aumenta, porque já desde dentro das próprias polícias, a criminalidade já está instalada. Então, se se lhe dá mais armas, mais acessórios, mais ferramentas, a criminalidade, que também está dentro da corporação, não quero dizer que todos os policiais estejam envolvidos, mas sim já uma nata que está instalada dentro, ela também vai evoluir nos seus modos, operandi em função de que a criminalidade continue, porque se eles quiserem acabar realmente com a criminalidade, era para ir nos lugares fontes onde nasce a criminalidade, onde está aí a nascente, e acabar, e gerar um sistema de educação que possa trazer de volta à sociedade aquele suposto indivíduo preso por uma lei que ele trespassou, que ele tentou, inclusive, de alguma forma, desincluir, né? E aqui, então, nós temos mais alguns princípios, que é o princípio de vulgarização. Aquilo que transforma tudo numa coisa torpe e de má índole. As ações do inimigo são vulgares, ordinárias, fáceis de descobrir. A vulgarização, que interessante, né? Depois nós temos o princípio de orquestração, fazer ressonar os boatos, né? Aquele on dit, como se diz em francês, se diz isso, disse aquilo, alguém falou não sei o quê e ouvi dizer, né? E que vão sendo replicadas pela imprensa oficial. Depois temos o princípio de renovação. Sempre há que bombardear com novas notícias sobre o inimigo escolhido, para que o receptor não tenha tempo de pensar, possa estar sufocado por elas. Isso aqui é muito interessante, esse princípio de renovação, né? E aqui eu quero colocar, às vezes, como eu falei um pouco antes, né? Se passam notícias ruins. A guerra da Rússia contra a Ucrânia. Olha os russos, como são malvados, olha como invadiram, olha essas pobres pessoas que estão saindo de suas casas, não sabem para onde ir, não tem água, não tem luz, e a tragédia, e aparece um vídeo, e alguém manda um vídeo pelo WhatsApp para você, dizendo, olha como estão se matando as pessoas, e aparece um fosso gigante com um monte de corpos, e um homem que atira contra outro e joga um em cima daqueles outros, daquela montanha de cadáveres que tem aí. De repente vem propaganda, e começam a aparecer aquelas mulheres bonitas, gostosas, aparecem aquelas propagandas, assim, vai para Aruba, vamos fazer um passeio em Cancún, no Nordeste brasileiro, e aquelas fotos lindas, e tudo é fácil, e pega o seu celular, eu estou com um problema, não, abaixe o seu aplicativo, e a felicidade começa um sorriso, né? Aliás, Goebbels era o rei do sorriso, era o cara mais simpático que existia dentro da nata hitleriana, né? O cara sempre andava com um sorriso, sempre fazia piada, era um homem alegre, cheio de resplandor por dentro, uma pessoa que, né? Então, e o que se vende hoje? Hoje em tudo tem sempre pessoas muito sorridentes, né? Alguém viu uma selfie de pessoas chorando? Alguém viu um selfie de pessoas tristes, melancólicas? Alguém viu uma selfie de alguém que acabou de perder um ser querido? Alguém viu uma selfie dessas pessoas que perderam seus seres queridos em plena pandemia de Covid-19 por causa da negligência de um governo nefasto? E, pois bem, mas aqui vem a propaganda, olha, compre-se um novo celular. Se você comprar esse celular, as mulheres virão em cima de você e você será o rei da picanha. E assim por diante. Logo começam de novo as tragédias. Um homem foi assassinado a tiros numa rua em São Paulo.
Daqui a pouco vem o outro programa na Globo. Oh, terror na Zona Leste. Helicópteros vão observando a movimentação, que uma grande situação terrorífica está assestando os habitantes da Zona Leste. Oh, terror. Oh. Daqui a pouco vem uma propaganda de café. Oh, viva café tal. E utilize essa xícara, porque essa xícara te fará acordar, ai, com mais alegria, um novo viver. Já aparecem pessoas brancas, de cabeças brancas, bem alimentadas, mulheres bem aparentadas, mulheres lindas saindo, entrando nas faculdades. Pois é, né? Engraçado tudo isso, parece, mas não é tanto assim, né? Agora nós temos alguns outros princípios, como, por exemplo, o princípio do verossímil. O que é o princípio do verossímil? Discutir as informações com diversas interpretações de especialistas, mas todas em contra do inimigo escolhido. O objetivo deste debate é que o receptor não perceba que o assunto interpretado não é o verdadeiro. É muito interessante esse lado, esse oitavo princípio, né? Princípio da verossemelhança, verossímil. Quem já está assistindo às notícias sobre a guerra de Rússia com a Ucrânia, não sei se está percebendo que sempre é convidado um doutor especialista em relações internacionais, geopolítica, direito privado internacional, direito público internacional, da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de São Paulo, da Unicamp, né? Sempre são chamados especialistas para fazer uma espécie de um comentário sobre um comentário sobre um comentário da guerra Rússia-Ucraniana, sempre colocando um abaixo e o outro acima, né? Por aí tentar buscar, né, uma forma, driblar, né, esse lado ideológico que já a própria mídia já traz para si como sustentação, para evitar alguma suspeita entre os ouvintes, os telespectadores, né? Então, o que acontece? O cara fala assim, porque a Ucrânia, não sei o quê, porque Zelensky, porque Rússia, porque Putin é o culpado disso, Putin é o culpado daquilo, Putin faz... Mas o Zelensky, claro, não, o Zelensky sim, mas a Ucrânia, vejamos os ucranianos. Os especialistas vão buscar métodos linguísticos, inclusive de Anacolutos, onde as contradições parece que vão se chocando entre si e parece que essas contradições não tem um a ver com a outra. Mas o que faz o especialista, além de ter sido reconhecido pelo jornalista, que estende o seu currículo, não, porque o cara é formado em Stanford, fez não sei o que, PhD em Harvard, e, claro, então as pessoas leigas, os pobres mortais que acordam às 5:30 da manhã para ir a trabalhar durante 8, 9, 10, 11, 12 horas, não possuem a mínima ideia do que aquele cara está falando. Então, o senhor que está cansado, chega do trabalho, saco cheio, depois de 4 horas e meia de andar de ônibus, 2 e pouco para ir, 2 e pouco para voltar, encarar aqueles metrôs cheios, todo mundo de máscara, sufocando, sufocando um ao outro, se auto-sufocando, chega em casa cansado, quer comer, e ele pega o coisa lá, liga a televisão, e o que ele vê? Um senhor de gravata, de paletó, muito bem, né? E falando, assim, até com palavras um pouco rebuscadas,
Sim, porque a situação na Ucrânia, a gente começa a perceber desde um ponto de vista histórico, axiológico, onde alguns parâmetros das perspectivas não confluenciam a atual configuração contextualizada no mundo e vai provocando uma, uma uma treva, uma nebulosa, vai colocando uma nebulosa no cérebro dessa pessoa que passou o dia inteiro trabalhando, passou o dia inteiro agradando os outros, passou o dia 4 horas do dia no transporte público, ou preso no trânsito, comendo mal, vivendo mal, respirando mal, e chega em casa, liga a televisão e se encontra com essa figura que é um especialista em questões internacionais. Por aí o indivíduo fala, sim, a Rússia, sim, o Putin, a Ucrânia. Mas esse senhor ou essa senhora que trabalha o dia inteiro, se você mostrar um mapa mundi e perguntar para essa pessoa, olha, você poderia me dizer onde fica a Ucrânia? A maioria dessas pessoas nem vão saber onde está a Ucrânia. Vão apontar para qualquer lugar, vão dizer, me parece que por aqui é perto da Dinamarca, da China, do Uruguai, é, a ilha de Java, a ilha de Maldivas, onde fica isso? Quem que mora lá? Quem são esses caras? Ouvi alguma vez? E aquela mulher que está pedindo socorro, está passando fome ali? Como pode ser? Bom dia, estou num vídeo aqui. Como pode ser? Então, o que acontece com essas pessoas? Justamente esse sistema que já vem implícito dentro das próprias mídias e que faz justamente que esse princípio da verossimilhança tenha a ver com algo que se diz e que traz uma interpretação apenas de um especialista e que o referente do jornalismo apenas repete o que já o especialista falou. Então, o especialista se diz, não, porque os russos não sei o quê, porque os russos, las tantas. Quem vai assistir, o pobre ser mortal que assiste, não vai entender nada, porque ele não vai ter uma interpretação verdadeira sobre o assunto. Aí depois nós temos o nono princípio, o nono princípio de Goebbels, que é o princípio do silêncio. Quer dizer, ocultar toda informação que não seja conveniente. Bom, disso aqui nós já temos aqui na América Latina, nós temos N quantidade de exemplos, né? Depois temos o 10º, o princípio de transferência, que não tem nada a ver com psicologia, tem a ver justamente com propaganda. Nós estamos falando de comunicação e comunicação social. Princípio de transferência diz potencializar um fato presente com um fato passado, sempre que se noticia um fato, se acresce com um fato que tenha acontecido antes. Então, um fato presente com um fato passado. O que o especialista faz? O especialista faz justamente, vocês lembram quando aconteceu na guerra da Bósnia, né, que foi uma invasão também, né? Foi inclusive a balcanização, né? Na guerra da Bósnia, que fulano foi contra Cicrano, e o Cicrano, coitado dele, tinha razão, mas ele não tinha os meios para se defender, e vieram os fulanos, invadiram os Cicranos, e os Cicranos acabaram sendo derretidos nessa geladeira quente, né? Porque uma contradição constante, a guerra é uma contradição. Os meios de comunicação são uma contradição constante. As pessoas não percebem por causa do desconhecimento da linguística, do jeito que vão se embolando as palavras e vão sendo colocadas. As pessoas não conseguem ter mais ou menos um raciocínio e aí elas ficam com a mente embotada, que é justamente uma das grandes o que a mídia gosta de fazer com as pessoas, deixarem-nas com as mentes embotadas, ou melhor, vamos falar assim, como se elas estivessem alcoolizadas, como que se você bebesse um litro de cachaça e você fica embotado e já não tem mais conhecimento da realidade que está acontecendo. Bom, a mídia brasileira também trabalha assim, né? Aliás, a mídia em todos os lugares do mundo.
E já como último, temos o princípio de unanimidade, né? Busca convergência em assuntos de interesse geral, apoderando-se do sentimento produzido por estes e colocá-los em contra do inimigo escolhido. Bom, isso aqui está muito mais do que claro, tem que ser unânime, né? É uma palavra perigosíssima, onde vocês ouvem falar, por unanimidade, decidimos que tal coisa, já vocês podem começar a desconfiar. Porque onde há unanimidade, sempre há aquilo que Aristóteles dizia, o terceiro excluído. Aquele que não é contemplado, está aí, mas é como se fosse um fantasma, não sei, algum ser no mais dentro do interregno, né, daquela coisa das metafísicas, é um ser que está aí, mas que não é visível, mas que você sente ele, mas você não pode ver, né? É um caso emblemático se a gente começar a se adentrar nas questões religiosas, né? Mas como aqui nós estamos falando de geopolítica, e principalmente geopolítica em torno dos meios de comunicação, quando eu citei o primeiro princípio gebeliano, eu fiz a pergunta para vocês, e ainda vou deixar em aberto para vocês, quem são os inimigos atualmente e da qual a mídia se alimenta para poder é, retrotrair-se aos princípios, aos 11 princípios de Joseph Goebbels, com a qual os Estados Unidos se conformaram a maior ditadura do mundo, né? Inclusive tem um filme aqui que eu vou passar para vocês, que se chama The Dictator, interpretado, ou melhor, é um filme que traz justamente uma espécie desse anacoluto, desse mar de contradições, mas que nesse mar de contradições sempre tem alguém que consegue motivar a contradição oposta a fim de seguir a contradição ganha, né? O Anacoluto é, faz parte da morfologia da linguagem e que é muito utilizado nas mídias e principalmente nas mídias escritas, né? E aqui tem um filme perfeito que faz jus a esse anacoluto, que se chama de Dictator, que é um ditador, né, anticolonialista, mas que ao mesmo tempo ele aparece vestido de muçulmano, né? Ele é um muçulmano, e que ele pratica algo assim como é aquele que aplaude realmente as condições impostas pelos Estados Unidos, principalmente na África do Norte, né? Aqui nós vamos a perceber que o país, a Líbia de Gaddafi, passou pelo crivo desses 11 princípios de Joseph Goebbels e acabou sucumbindo, infelizmente, ante as hordas primárias bárbaras do exército, do grande complexo bélico-comunicacional estadunidense, né? E o filme de Dictator, né, do almirante Hafez Haladiin, interpretado por Baron Cohen, um excelente ator, né? Ele promove, então, uma ditadura anti-ocidental, mas baseando-se, como eu falei antes, num anacoluto entre ocidental e anti-ocidental. Ele pratica o anti-ocidentalismo, mas ele se baseia justamente nas formas ocidentais de oprimir aos povos não ocidentais, né? Então, primeiramente, ele é capaz de arriscar sua vida com tal de evitar, por exemplo, o establishment de uma democracia num lugarzinho que inventaram, um país nor-africano chamado Guadia, que tem recursos petrolíferos. Eu acho que foi uma personificação do que aconteceu na Líbia. E aí tem o seu conselheiro, o tio Tamir, né, interpretado por Ben Kingsley, né, que é chefe da polícia secreta. Né? E ele é muito inteligente, porque ele age, inclusive, dentro de um departamento que se chama a Chefia Geral de Segurança e Provedoria, feito por mulheres. Né?
mas que, por desgraça, Al-Din e seus conselheiros ocidentais acabaram sendo, de alguma forma, descobertos pelo próprio discurso que o Baron Cohen faz, né, já quase no finalzinho do filme. Recomendo que vocês assistam esse filme, tem em português, inclusive eu vou deixar o link para que vocês assistam diretamente subtitulado, né, legendado em língua portuguesa. Pessoal, eu vou terminar por aqui. Espero que tenha mais ou menos esclarecido um pouco os 11 princípios de Joseph Goebbels. E eu, isso aqui estou falando, inclusive, em todos os grupos de Telegram e de WhatsApp onde estou, para que as pessoas comecem a, digamos assim, como se diz vulgarmente, né, cair a ficha do que está acontecendo. Tenhamos muito em conta que nós estamos vivendo um período muito crítico, muito arriscado, e na qual a mídia cumpre um papel fundamental, a mídia brasileira, principalmente, uma das mais herméticas do planeta, hermética, cumpre um papel fundamental, ou de oprimir os povos em função dessa situação eleitoreira, ou de mantê-los, pelo menos, fora dessa cápsula de nebulosa criada tradicionalmente já pela mídia tradicional já constituída. Esse vídeo aqui, acho que saiu um pouquinho mais longo, passa que não é fácil esmiuçar, esmigalhar os 11 princípios básicos de Joseph Goebbels e trazê-lo à baila no ano de 2022, e principalmente aqui na nossa América do Sul, extremamente convalidada por esse sistema que surge nos Estados Unidos após a derrota de Adolf Hitler, vem para cá, né, primeiramente é colocado em prática nos Estados Unidos e desde lá vira modelo de exportação através do Departamento de Estado americano para assuntos latino-americanos e se exporta. A primeira rede mediática que foi instalada foi a rede Televisa, que inclusive Joseph Murdoch e Berlusconi foram seus primeiros acionistas. Isso já desde a década de 70 em adiante, quando existia, inclusive, nos Estados Unidos, a ITT, né? A Agência Geral de Telecomunicações, que foi um passo secundário para se constitui o complexo bélico-comunicacional estadunidense como o único meio informativo e veraz que a humanidade, ou grande parte dela, deve consumir. Muito obrigado, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana e deem seu like, comentem, critiquem, sugiram, compartilhem, façam o que vocês queiram com esses vídeos aqui. Levem-no para onde vocês queiram, porque a ideia é poder trazer um pouco mais de abertura às nossas mentes em épocas tão perigosas como as que nós estamos vivendo. Muito obrigado.